Graça e paz, queridos. Boa noite. Uma alegria mais uma vez estar com vocês nessa live e principalmente por poder ministrar sobre esse tema tão importante. Nós vamos entender o porquê ele é importante. Vamos saber realmente a importância de estarmos prontos para passar por todo e qualquer tipo de provação, dificuldades, problemas, e em cada um deles, pelo Senhor, ser vitoriosos. Então, para mim é uma grande alegria poder ministrar dentro desse tema. Há muito tempo eu ministro, e o que vou ministrar é com entendimento de causa, não é só um conhecimento intelectual, mental, algo que eu li, mas por experiência própria, principalmente passando por dificuldades, problemas, e buscando a resposta no Senhor, é que vim compreender tudo que vou estar falando com vocês. Claro que não vou poder fazer uma ministração completa, como assim eu faço, mas eu creio que aquilo que for ministrado vai enriquecer os amados. Amém? Graça e paz, irmã Cláudia. Que Deus a abençoe, uma alegria ter você aqui, e eu creio que outros irmãos vão entrar, e essa live também ela vai ficar gravada, para que outros venham ver, então eu creio que vai alcançar muitas vidas, muitas pessoas. Então antes de tudo eu quero orar, colocar realmente esse momento na dependência do Espírito Santo, para que Ele possa mover, para que Ele possa realmente pegar essa palavra que vai ser ministrada e poder assim iluminar o entendimento de cada um, dando a compreensão, o discernimento, para que cada um possa também, tendo esse entendimento, viver aquilo que vai ser ensinado. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse tempo que vamos passar juntos. Cada um que vai estar comigo nesse momento na live, assim como aqueles que vão assistir depois. O Senhor conhece a cada um e tem um propósito, Senhor. Tem aquilo que o Senhor quer realizar na vida deles e por meio da vida deles. E para isso, cada um de nós temos que realmente entender e aprender como, principalmente, vencer as dificuldades, os problemas. Porque, infelizmente, muitos, por não entenderem, têm desanimado, têm paralisado, têm parado, estão esmurecidos, enfraquecidos e alguns até desviados. Mas, por Tua graça e o Teu propósito, o Senhor tem nos dado o entendimento, tem nos feito compreender esses momentos de aflição e tem nos dado a vitória, nos dando a sabedoria em lidar em cada uma delas. Senhor, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um dos meus irmãos que vão estar comigo, que o Teu Espírito venha abrir os olhos do entendimento, dando discernimento, sabedoria, compreensão daquilo que vai ser ministrado, e cada um de nós possa ser hoje edificado, Senhor. Cada um de nós possa ser pela Tua palavra iluminado, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que nos instrui, nos direciona, nos faz compreender os princípios do Teu reino, a verdade, para que assim possamos viver, para glorificar o Teu nome e cumprir os propósitos que o Senhor nos tem confiado. Move, Pai, na vida de cada um. O Senhor tem total liberdade para trabalhar em nossas vidas nesse momento, suprindo as necessidades, curando aqueles que estiverem enfermos. Enquanto a palavra for liberada, o Senhor venha mover com os Teus anjos, guerreiros e ministros, trabalhando a favor de cada um, e todos nós venhamos ser alcançados, Senhor, pelo Teu poder, que todos nós venhamos ser realmente socorridos nesse momento. Pai, eu não sei as aflições, as tribulações, os problemas, as dificuldades que os meus irmãos e irmãs estão passando, mas sei que para cada uma delas o Senhor tem um escape. Tua graça em Cristo Jesus de nos socorrer, porque além de Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Pai amoroso, que cuida de nós e que assim, Senhor, tem nos conduzido em vitória. Obrigado, Senhor.
Que cada vida que está comigo venha ser alcançada. Cada vida que está comigo venha ser renovada, fortalecida e vivificada, Pai. E aonde o inimigo estiver manipulando, atuando, tentando operar de alguma forma, para que não venhamos receber a verdade, suas estratégias e planos venham ser frustrados. Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prospera. Essa é uma verdade que se manifesta em nossas vidas, pois toda estratégia do inimigo é anulada. Todos os desígnios do inferno são destruídos e o teu reino é estabelecido. Tua vontade perfeita, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, dentro do tema que eu coloquei, nós vamos ver 3 motivos que nos levam a passar por provações. Não só provações, como tribulações, dificuldades, problemas, tentações, aflições. E vamos também entender como vencer em Cristo Jesus cada uma delas. Porque não importa, querido, qual seja a dificuldade, o problema, as tribulações que você esteja passando, o Senhor é poderoso para poder atuar ao teu favor, por meio de você, nas circunstâncias e mudar. Nós só precisamos ter a sabedoria de lidar nessas situações. Porque quem não tem sabedoria em lidar nessas situações, age de forma errada, se desespera, fica angustiado. Muitos até mesmo começam a falar o que não deve, a agir de forma que prejudica. Então nós vamos ver tudo isso. E antes disso, nós temos que trazer memória o que está escrito em Hebreus, aonde o escritor diz que nos finais dos tempos, principalmente, tudo que puder ser abalado, vai ser abalado. E só vai permanecer o que é inabalável. E o que é inabalável? O reino de Deus. Então, nós temos visto não só agora isso, mas em toda a história da igreja, desde a ressurreição, a ascensão e glorificação de Cristo, quando ele envia o Espírito Santo, depois dos 10 dias que ele subiu aos céus, ele ficou 40 dias aqui na terra, depois da ressurreição, subiu aos céus e aí enviou do seu Espírito. Quando ele enviou o seu Espírito e a igreja foi gerada e a partir dali começou a atuar, os filhos de Deus passaram por várias tribulações. Eu não vou falar nem daqueles heróis da fé, da velha aliança que passaram por várias tribulações, mas a partir da igreja, aonde se cumpriu a promessa do Senhor estabelecer o seu reino, aonde pelo Espírito Santo a igreja continuou realizando as obras que Jesus começou a realizar quando andou na terra. Então a partir daí a igreja, ela começou a ser usada por Deus de forma poderosa e tremenda para poder estabelecer o reino, salvando, curando, libertando vidas, conquistando os territórios. Mas em meio a tudo isso, veio muitos abalos, veio muitas tribulações. A igreja passou por várias aflições, perseguições. Muitos foram mortos como mártires, muitos foram perseguidos, não é? Então a igreja passou por várias dificuldades. Fora tudo o que aconteceu no mundo em si. A partir daí as guerras, né, os rumores de guerra, as pestes. Então se formos ver a história da igreja, ela é uma história em que é permeada de certo nível de sofrimento, de perseguição, de aflições, de dificuldades, de problemas. Isso são os abalos, não é? Porque a igreja, conforme ela vai estabelecendo o reino de Deus, tudo que não é do reino vai sendo abalado. Conforme Deus vai movendo pelo Espírito Santo, por meio da igreja, dos filhos de Deus, em um local, em um território, ali o próprio mundo espiritual, ele é abalado. As estruturas das trevas, os principados, as potestades, são abaladas por meio das guerras espirituais, por meio das conquistas, né, que é feita no mundo espiritual pelos filhos de Deus, por intercessões, por orações, por guerra espiritual. Tudo isso abala o mundo espiritual. E tem como consequência os abalos em tudo na sociedade.
não é? Como as coisas no natural, por exemplo, a saúde, não é? Nós temos visto abalo na saúde, onde, por causa dessas enfermidades que têm aparecido, nós temos visto que o sistema que opera, o sistema em si da saúde não tem conseguido dar resposta para aquilo que está acontecendo, né? Apesar da ciência ter desenvolvido, apesar de ter essas vacinas, mas tudo isso ainda é muito incerto, tudo isso não trouxe uma resposta plena. Por quê? Porque são coisas que estão acontecendo que estão abalando o próprio sistema. Nós vemos o sistema financeiro sendo abalado, né? Onde há insegurança, há incerteza, onde as pessoas têm medo, onde o que está acontecendo no geral, as guerras, a guerra em si, agora, né? Também está abalando. Ou seja, o que eu quero dizer, tudo isso, desde antigamente, vem acontecendo, são os abalos. Para quê? Para que o homem possa enxergar que sem Deus, sem Cristo Jesus, ele não é autossuficiente, ele não pode se manter, ele não pode ter aquilo que ele tanto deseja, a paz, a felicidade, a alegria, porque todos buscam essa paz, essa felicidade, essa alegria, não é? A estabilidade, ser estável, ser próspero, ser feliz. O mundo procura isso, mas sem Deus é impossível. Sem Cristo Jesus é impossível, sem o Espírito Santo é impossível, sem a verdade da palavra sendo vivida é impossível. Então o homem, por mais que ele tente, por meio da sua sabedoria humana, por meio do conhecimento natural, do intelecto, do raciocínio natural, ele não pode, não tem como ele se auto-manter. Isso, desde a queda do homem em Adão, foi o que aconteceu. O homem passou a ser independente de Deus e tenta se auto-manter, né? Tenta construir um mundo que ele se sinta seguro, mas por fim, porque não tem Deus, porque não tem Cristo Jesus, porque não tem o Espírito, não anda na verdade, isso é abalável, porque não é construído pelo reino de Deus, não é dentro dos princípios do reino de Deus. O próprio Deus não está atuando para estabelecer com a sua palavra, para manter firme. Então, com isso, tudo que o homem criou, tudo que o homem cria para tentar se auto-manter é abalável. Tudo que não é do reino de Deus, construído por meio do Espírito, pela verdade da palavra de Deus, é abalável. Uma hora ou outra vai abalar, o sistema financeiro abala, a saúde abala, a educação abala, o comércio abala, tudo abala, porque são homens tentando sobreviver sem Deus. Então, queridos, Deus vai abalar. E conforme a igreja avança, na verdade, conforme a igreja avança como filhos de Deus em conquista, conforme a igreja avança, ganhando vidas, salvando vidas, então tudo aquilo que é abalável vai sendo abalado. Começa a própria estrutura do homem, porque quem é salvo, ele passa em abalos para poder ser transformado. As coisas velhas têm que ser arrancadas, as coisas velhas têm que ser tiradas dele, a velha natureza tem que ser morta. Então ele passa por momentos de abalos, onde ele vai ser transformado em uma nova criatura, não é? Depois a sua casa vai ser abalada, né? A sua família vai ter que ser restaurada, vai ter que ser curada, vai ter que ser transformada. E assim como também a sua área financeira, ou o seu trabalho em si, aquilo que ele tem como profissão, também vai ter que ser alinhado com o reino, ele vai ter que aprender os princípios do reino. Ou seja, quando os filhos de Deus avançam, quando a igreja avança e vai conquistando, tudo que é abalável, tudo que é construído pelo homem vai sendo eliminado, vai sendo desconstruído, vai sendo arrancado, vai sendo crucificado com Cristo Jesus. Então, em meio a esses abalos, em meio a esses conflitos, nós passamos por muitas tribulações, nós passamos por muitas situações difíceis, problemas, dificuldades. Mas com isso, nós temos que ter, queridos, a sabedoria de lidar em cada uma dessas situações. Enquanto tudo isso está sendo abalado dentro de nós,
enquanto as situações estão sendo chacoalhadas ao nosso redor, e até mesmo por meio de situações externas, nós temos que ter a sabedoria em lidar em cada uma dessas situações. Nós vamos ver isso em Tiago, no capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, em diante: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a sua ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então até aqui, Tiago está falando que as provações, aquilo que nós vamos passar ou estamos passando, por fim, vai cooperar para o nosso amadurecimento. Então há esperança em cada uma dessas situações. Nós podemos realmente crer que Deus vai mover em nós e ao nosso favor, para que cada situação coopere para o nosso bem, que nos amadureça, que nos faça realmente crescer. Mas no seguinte, no versículo 5, ele diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por que Tiago, ele traz essa passagem, ele fala para aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que o dá liberalmente ou livremente. Sendo que o contexto aqui é provas, dificuldades e problemas. O que Tiago está querendo dizer é que se eu não tenho sabedoria para lidar com as situações difíceis na minha vida, com os problemas, com as dificuldades, com aquilo que eu estou passando, se eu não sei como lidar, se eu não sei como atuar, se eu não sei como orar, se eu não sei como buscar no Senhor para ter as respostas, então eu tenho que buscar no Senhor. Eu tenho que buscar em Deus a sabedoria, pedindo para Ele. E Ele vai nos dar de bom grado, porque Ele quer que nós venhamos ter entendimento de como lidar com cada situação que nós venhamos passar. Entende, queridos? Deus não quer que nós venhamos ser ignorantes. Deus não quer que nós venhamos ter a mente que muitos têm, de que tudo que está acontecendo por fim é a vontade dEle. Deus sabe todas as coisas. Deus vai fazer segundo o que Ele quiser. Existe a soberania de Deus, claro. Ele move realmente, independente de nós, Ele move na sua soberania. Só que, queridos, Deus quer que nós venhamos ter o discernimento, o entendimento e a maturidade para poder lidar com cada situação. Não é só simplesmente falar que Deus sabe tudo e viver a minha vida em meio a tudo isso sem saber como lidar. Isso é ignorância. Isso já mostra imaturidade. Porque uma pessoa que tem maturidade ou já tem um pouco de discernimento, entendimento, sabe que tem que buscar em Deus as respostas, que tem que buscar em Deus a solução, que tem que buscar em Deus o entendimento das coisas, como por exemplo, o que está acontecendo e o que fazer em meio a essa situação. Entende? Então é por isso que Tiago está dizendo: aquele que não tem sabedoria, ou seja, aquele que não tem sabedoria para lidar com essas situações difíceis, peça a Deus. E Deus vai dar sabedoria para você lidar. Então Deus não quer que nós venhamos ser ignorantes, não é? Nós temos um chavão dos filhos de Deus onde diz assim: Deus sabe tudo, seja feita a vontade de Deus, Deus sabe. Então as coisas estão acontecendo, as tribulações estão acontecendo, até mesmo está tendo percas, está tendo problemas, dificuldades e não, Deus sabe. Ou seja, não compreende que tem a sua responsabilidade, que tem que buscar saber o porquê está passando o que está passando. Porque se eu não sei o porquê estou passando o que estou passando, eu não vou saber lidar com a situação e principalmente buscar em Deus a solução. Porque eu não tenho fé. A fé é quando eu ouço, quando eu entendo, quando eu compreendo pela palavra como está a minha vida, as situações que eu estou passando, para poder lidar com elas com entendimento, para orar com entendimento, para buscar em Deus a resposta com entendimento. Então, queridos, a maturidade
ela tem que ser desenvolvida. Então eu mesmo pessoalmente busquei no Senhor a compreensão, né? Principalmente no momento das minhas aflições, dos meus problemas, das minhas dificuldades. Eu busquei no Senhor a solução, a sabedoria para lidar com elas. E o primeiro que eu vim entender é o primeiro motivo, ou pode-se dizer que o que mais nos leva a passar por tribulações, dificuldades e problemas. E é justamente isso que eu acabei de falar, vocês vão entender. No versículo 12 de Tiago 1, ele diz assim: Feliz o homem que persevera na tribulação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, mais uma vez, há uma promessa de bênção, de vitória, há uma promessa onde Deus vai nos abençoar depois das tribulações. Então veja que Deus sempre traz esperança. Mas aí entra como saber lidar com essas situações para que essas promessas se cumpram. Então, versículo seguinte ele diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então, nessa passagem em específico, Tiago ele traz, pode-se dizer que o que mais leva os filhos de Deus a passar por tribulações. Se eu não compreender essa verdade, eu vou viver em muitas tribulações que na verdade Deus não quer que eu viva. E que o diabo se aproveita. Não é ele que me leva a passar por essas tribulações, o diabo. E nem Deus. O diabo se aproveita. E Deus quer nos tirar dessa situação. Então, que situação é essa que gera essas tribulações? A minha imaturidade, como eu estou falando para vocês até agora. Porque aqui Tiago está dizendo que aquele que é tentado, aquele que tem um sentimento ruim, aquele que tem frutos da carne, aquele que também envolve não ter fé, não ter sabedoria, não ter discernimento para lidar com as situações e acaba errando, acaba pecando, acaba falhando, não diga que é culpa de Deus. Não diga que foi Deus que gerou isso no seu coração. Não diga que foi Deus que levou você a passar por essa provação. Pois Deus não pode gerar em nós o mal, dentro de nós o desejo da carne. Deus não vai fluir em nós, gerar dentro de nós o que é da carne, o que são frutos da carne. Então não é culpa de Deus. E o diabo só se aproveita em meio a esses sentimentos, a essas brechas dadas por esses sentimentos. Então, queridos, o que mais leva os filhos de Deus, o que mais leva eu e você a passar por tribulações, por dificuldades e problemas, é a nossa imaturidade, é a nossa carnalidade. É aquilo que em nós ainda não foi vencido, não foi crucificado, ainda está ali firme, ainda não foi abalado, não foi arrancado. Entende? Então, aquilo que eu não tenho sabedoria, não tenho discernimento, não tenho entendimento da verdade, da palavra e do Espírito, então é nessa área que eu ainda vou perecer. É nessa área que eu vou gerar muitos problemas para a minha vida. É nessa área em que eu vou tomar decisões erradas. É nessa área que eu vou agir de forma incorreta. E vou colher os frutos dessa ação se assim eu não mudar e não me arrepender. Entende? Então, quando a gente diz de falhar, de errar, não é só o pecado em si, não é só você fazer algo grave, mas é a falta de sabedoria em lidar em situações do cotidiano, por exemplo. Então, tudo aquilo que nós não temos sabedoria pela palavra de Deus para lidar, aquilo que a minha mente ainda não foi mudada, eu penso de uma forma errada. Eu penso de uma forma segundo o que eu aprendi no mundo, segundo as ideias ou os conceitos e preceitos que eu aprendi no mundo. E se eu não tenho a minha mente mudada, se eu não tenho ainda a minha alma curada, os sentimentos restaurados, então eu vou agir de forma errada. E assim eu vou colher frutos, entende? Por exemplo,
no relacionamento, no casamento, não é? Nós podemos dizer que, por exemplo, quando eu vou ministrar, ou já ministrei muitas famílias, muitos casais, dois na forma de agir um com o outro, na forma de um tratar o outro. Perdão, cortou um pouquinho. Todos estão me escutando bem? Me dê um ok se vocês estão me escutando bem. Ok, eu vou continuar. Então, dentro desse entendimento, o casamento está passando por problemas de decisões que ainda toma erradas. Com isso, gera problemas, gera dificuldades no casamento. E Deus não é culpado, e o diabo só se aproveita disso. Estão entendendo? Então, quando que esses problemas vão ser solucionados nesse relacionamento? Quando houver a mudança. Quando os sentimentos forem curados dos dois, quando a alma for restaurada, quando as atitudes forem mudadas, quando cada um começar a agir de forma no espírito, no caso, um com o outro, aí vai haver a restauração. Aí Deus vai poder abençoar esse casamento como Ele quer abençoar. Aí realmente Deus vai começar a mover como Ele quer mover na família e no casamento em si. Então veja que o problema não está em Deus e nem no diabo, né? O diabo só se aproveita. Assim também é na área financeira, onde o homem e a mulher não têm sabedoria para administrar, sabedoria... Sim. Onde o homem e a mulher não têm sabedoria para lidar com a situação, com a administração financeira, onde não sabe, não trabalha também como deve trabalhar, não é? Eu vou dar um exemplo que... Inclusive, eu tenho escrito no livro, e-book, como exemplo, uma pessoa, um homem que chega para o pastor e fala: pastor, ora por mim porque eu estou desempregado. Não é? E o pastor ora, né? Porque a função é de orar, de ajudar, de cooperar, de disciplinar, discipular as ovelhas. Então a gente ora, então o pastor ora, pede para Deus abrir uma porta e assim Deus faz. Deus abre uma porta e essa pessoa começa a trabalhar. Passa um tempo, 1, 2, 3 meses, ele sai do emprego de novo e vem e fala para o pastor: pastor, mas o que Deus quer comigo? Eu não estou entendendo, eu não paro em emprego, por que eu não consigo me firmar? Qual é o propósito de Deus? Então ele transfere para Deus aquilo que está acontecendo. Por fim, imagine Deus vendo essa pessoa e dizendo, não é? Você tem colhido os frutos daquilo que você tem semeado. As suas sementes têm sido: você não trabalha de forma digna, chega atrasado, você reclama do teu trabalho, você trabalha de qualquer forma, não honrando, não sendo como que se fosse para mim, não é? Você reclama do teu salário, você gera problemas no teu trabalho. Então os frutos daquilo que você está semeando, você vai colher. Porque por fim Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar certamente vai colher. Então com isso, essa pessoa, ela nunca vai firmar em nenhum trabalho. Por quê? Porque ela mesma tem o problema, ela mesma está gerando essas dificuldades ou esses problemas de desemprego. Ela mesma não está agindo de forma correta. Então, com isso, ela está colhendo esses frutos e não é culpa de Deus. Deus quer abençoar, Deus quer prosperar, Deus quer levar todos nós a produzirmos, a realmente ser abençoados, mas Ele não pode fazer isso enquanto não houver uma mudança, enquanto essa pessoa não fazer o que tem que ser feito de forma correta, não é? Trabalhar como se fosse para Deus, chegar no horário, trabalhar de forma digna, abençoar aquilo que recebe, ser fiel a Deus, honrando a Deus em dízimos e ofertas, em amor, em gratidão, ou seja, agir de forma correta nessa área, para que aí Deus possa realmente abençoá-la. Então veja que o problema está sendo gerado não porque Deus gerou o problema. Não adianta ficar olhando para Deus e falar por que Deus, sendo que somos nós que estamos gerando esse problema. E assim é em todas as áreas da nossa vida, queridos, em todas as áreas. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12,
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Veja que Deus quer nos abençoar plenamente, segundo o seu propósito, segundo o chamado que Ele tem para nós, segundo aquilo que Ele quer realizar por meio da nossa vida. Mas a condição de eu viver essa vontade perfeita é eu ter a minha mente transformada. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, se eu continuar pensando como eu sempre pensei, ou como o mundo pensa, eu não posso esperar viver aquilo que Deus quer que eu viva, porque eu estou contra a vontade dele, eu estou vivendo contra aquilo que, os princípios do seu reino. Estão entendendo, queridos? Então, infelizmente, grande parte da igreja acha que Deus vai fazer e abençoar a vida dela como Ele quer, independente dela. Independente do que ela faça, independente de como ela viva. E isso é um engano. Estão entendendo? Isso não funciona nem para nós, né? Como pessoas. Por exemplo, eu tenho meus filhos. Eu desejo que os meus filhos sejam abençoados. Eu tenho, dentro de propósitos, eu quero abençoá-los. Mas se meus filhos andam errados, se os meus filhos andam fazendo aquilo que não convém, se os meus filhos andam no conselho dos amigos, fazendo coisas erradas, por mais que eu queira abençoá-los, por mais que eu tenha propósitos para a vida deles, eles mesmos estão construindo uma outra vida que vai levar a sofrer consequências ruins. Então a culpa não é minha. Não sou eu o culpado, porque eu tenho propósitos bons para a vida deles, eu quero abençoá-los, mas eles estão fazendo o que é contrário, eles pensam contrário a mim, eles não seguem os meus conselhos, seguem o conselho dos amigos, não é? Vai fazer o que é errado, então como consequência, que eu não quero, vão colher o que é ruim. Estão entendendo? Assim é com Deus, queridos. Nós temos que entender que, assim como os nossos filhos, que nós queremos que nos obedeça para poder fazer o que é certo, e serem assim abençoados, ter uma vida abençoada, Deus também. Deus tem os seus princípios são estabelecidos pela sua palavra. E eu, como filho, tenho que conhecer esses princípios, tenho que compreender esses princípios e viver esses princípios, porque senão eu vou estar atuando contra, eu vou estar vivendo contra, a minha mente vai estar contrário. Então como que eu vou esperar viver a plenitude da vontade de Deus, das bênçãos que Ele tem para mim, se eu estou vivendo contra? Como que eu vou me apropriar do que Ele tem para mim em Cristo Jesus, se eu mesmo ando contra? Então, um exemplo, por exemplo, que gera muitos problemas para nós é a incredulidade. A incredulidade faz com que eu não viva aquilo que Deus tem para mim por meio de Cristo Jesus, o que foi conquistado na cruz. Entende? E está dentro do que Paulo fala em Romanos. A minha mente ela foi formada para depender do sistema do mundo, em tudo. A minha mente foi formada, né? Eu desenvolvi um caráter segundo o mundo, confiando em tudo que é do mundo, confiando no sistema desse mundo, confiando no sistema desse mundo para ser curado, por exemplo, para a minha saúde, dependendo dos remédios, dos médicos, confiando no sistema desse mundo para ter segurança, como o governo, por exemplo, aonde eu tenho segurança e aonde reconhecemos Cristo como nós passamos a pertencer ao reino de Deus. Pertencendo ao reino de Deus, nós temos que agora confiar nesse reino. E esse reino é regido, é estabelecido por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus, onde estão todas as sortes de bênçãos que foram conquistadas na cruz, Ele quer estabelecer isso na minha vida. Então eu tenho que crer. Eu tenho que deixar de depender do sistema, eu tenho que deixar de depender dos homens, eu tenho que deixar de depender daquilo que a vida inteira eu dependi para buscar em Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, aquilo que Ele me dá por herança, aquilo que Ele conquistou para mim. Então, se eu sou incrédulo, se eu não creio, se eu só digo que creio, mas na hora de uma dificuldade, uma necessidade, eu saio correndo atrás de outras coisas para me socorrer, do sistema para me socorrer, então eu não vou viver, então eu não vou ter aquilo que tenho por direito.
Eu não vou me apropriar pela fé. Aí eu gero tribulações. Aí eu gero dificuldades e problemas para a minha vida, porque eu não estou dependendo do Senhor. E quando eu não dependo do Senhor, Ele me deixa depender do que eu confio. Quando eu não dependo de Deus, quando realmente eu não tenho uma fé em Deus, uma fé em Cristo Jesus, Ele vai me deixar depender do que eu creio. Então, se eu creio no sistema, se eu creio em homens, Ele vai me deixar depender deles. Porque a única forma de eu agradar a Deus é se eu tiver fé nele. Fé em Cristo, fé no que Ele conquistou para mim, por mim. Entende? Perdão, queridos, a internet está cortando. Voltou. Então, continuando, se eu não creio em Deus, se realmente pela palavra eu não confiar aquilo que Ele conquistou para mim, se eu não creio, eu não me aproprio, então, quer dizer, aquilo que eu confio, das coisas. Então, esse é um dos motivos que me levam a passar por várias tribulações, dificuldades e problemas, a incredulidade. Não só a carnalidade, porque aquilo que eu ainda não sou conduzido pelo Espírito Santo, o que eu ainda vivo na carne, eu vou ter muitos problemas. Eu vou ter muitos problemas, não é? Os frutos da carne, a ignorância, a irritação, o nervosismo, a intolerância, a impaciência, a ira, o rancor, o ódio, a amargura, o ressentimento, todos esses sentimentos ruins, se eu não elimino isso e substituo pelos frutos do Espírito, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldades, eu vou ter problema com pessoas, eu vou ter problemas aonde eu for, porque o problema está em mim. Eu gero os problemas. Por mais que eu seja um filho de Deus, por mais que, queridos, eu vá para a igreja, por mais que eu tenha até um ministério, os frutos da carne que não forem mortificados, que não forem substituídos pelos frutos do Espírito, vão me dar problemas, vão gerar dificuldades, relacionamentos com pessoas vai ter problemas, vai prejudicar, entende? Então veja que o que mais nos leva a passar por várias dificuldades, provações e tribulações são as nossas próprias ações, aquilo que nós falamos, a forma que pensamos, entende? Mas o que é maravilhoso no Senhor? O Pai, Ele sabe, querido, de tudo isso. O Pai, Ele nos conhece, Ele sabe de onde nós viemos, Ele sabe a forma que vivemos, os traumas que passamos. Então o Pai, Ele sabe nossas falhas, conhece tudo aquilo que ainda há em nós da velha natureza. E Ele não espera que venhamos ser perfeitos assim que a gente aceite Jesus. Ele não espera que nós venhamos acertar em tudo. Pelo contrário, Ele sabe que a gente vai errar em muitas coisas. É por isso que Ele deu o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para poder sofrer na cruz do Calvário. E assim, por meio de Cristo, matar essa velha natureza, sepultar essa velha natureza, para que um novo homem, uma nova mulher venha a ser ressuscitada junto com Cristo e possa ser transformada. Por isso que o Pai, mesmo sabendo da nossa fraqueza, a nossa carnalidade, Ele nos amou. Ele ama a nossa vida. Ele não está olhando para nós e nos condenando, Ele não está olhando para nós e já querendo liberar juízos. Não. O Pai é gracioso, o Pai é bondoso, o Pai é misericordioso. E a prova desse amor é que Cristo Jesus está à sua direita. É por isso que para essas tribulações que são geradas pelas nossas próprias ações, nós temos um socorro. E que socorro é esse? O trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 14 em diante, diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, aquele que nos representa diante de Deus o Pai. E Ele é um sumo sacerdote idôneo, porque assim como nós, Ele padeceu em todas as coisas, mas sem pecado. Ou seja, Jesus conhece a fragilidade do homem, conhece as fraquezas do homem. Jesus na cruz do Calvário, Ele absolveu nele todos os sentimentos ruins do homem. Ele sabe tudo aquilo que o homem tem da velha natureza, porque Ele absolveu nele.
Jesus sentiu tudo que o homem caído sente, para poder justamente matar esse velho homem, a eliminar e destruir esse corpo do pecado. Então Jesus sabe cada uma das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa natureza carnal. E é por isso que ele pode interceder por nós. Quando nós cremos que ele matou essa velha natureza na cruz. Quando nós cremos que ele sepultou esse velho homem, essa velha mulher. Quando nós cremos que por meio dele eu posso me tornar uma nova criatura. Então, queridos, há esperança para nós. Ao invés de ficarmos nos acusando, condenando, poxa, então eu sou falho, poxa, então eu não tenho sabedoria, não sei lidar, então, ao invés de ficar olhando, se condenando, olhe para Cristo e diga, Senhor, eu reconheço a minha ignorância, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha falta de sabedoria, eu reconheço esse pecado, eu reconheço essa iniquidade, mas eu creio, Senhor, que o Senhor me perdoa, eu me arrependo. Creio que na cruz do Calvário o Senhor matou essa velha natureza para me dar pelo teu Espírito uma nova vida. E é nesse momento, queridos, que Cristo Jesus intercede por nós diante do Pai. É nesse momento que Cristo Jesus chega para o Pai e diz, ele crê, ela crê, que eu na cruz do Calvário matei essa velha natureza. Ela crê que ela é uma nova criatura, que ele é uma nova criatura. Então, Pai, move, libera do teu Espírito, renova, fortalece, vivifica, dá sabedoria, dá entendimento, socorre, faz com que coopere para o bem dele, para o bem dela essa situação, aleluia. Então Cristo Jesus está à direita do Pai para nos socorrer em meio à nossa fraqueza e não para nos condenar. Satanás é o acusador, Cristo Jesus é o intercessor. Estão entendendo, queridos? Cristo Jesus está pronto quando nós estamos prontos para nos humilhar debaixo da sua potente mão. Quando nós realmente buscamos a Ele também para dizer, Senhor, precisamos de sabedoria. E aí você mergulha na palavra, mergulha na adoração, entra no louvor, entra na oração. Quando você busca Ele, diz, Jesus, eu preciso do Senhor. Para ser transformado, para ser restaurado, para ser renovado, para ter sabedoria. É a fome e sede, queridos, de justiça, de ser alinhado com a verdade. Então é aí que nós vamos ser amadurecidos. E nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor quer que nós venhamos acelerar o nosso amadurecimento. Por quê? Porque os tempos são maus. Porque nós vamos ver e vamos passar por muitas situações que nós temos que ter a nossa maturidade, nós temos que ter a sabedoria para lidar com elas, para não agir na carne, para não tomar decisões erradas, para não viver segundo o mundo, para não ser angustiado, para não viver com medos, com temores. Quantos filhos de Deus entraram em depressão, estão em desesperança, desespero? Isso demonstra imaturidade, queridos, não é doença, como muitos dizem. Pode se chamar de doença, mas é uma consequência de uma falta de maturidade, de dependência do Senhor, porque uma alma que entra em depressão é porque o Espírito não está em ação. Porque aonde o Espírito Santo está em ação, aonde o Espírito Santo está fluindo, a alma é curada, a alma é renovada. Então eu quero dizer que pessoas assim nós temos que socorrer, nós temos que interceder, nós temos que dizer para elas que Cristo Jesus pode restaurá-las, pode tirá-las desse cativeiro, dessa escuridão, dessas trevas. Nós temos que nos posicionar em guerra espiritual para que todo espírito opressor, todo espírito que está oprimindo essa pessoa venha soltá-la. Mas temos que levar essa pessoa a entender que ela precisa dessa vida do Espírito, que ela precisa da confiança no Senhor, que ela precisa realmente confiar e não depender do sistema. Quantos filhos de Deus têm buscado, queridos, me perdoe, assim, eu não sei como você pensa, como eu estou falando, né? Cada um tem a sua forma de pensar, mas buscando psiquiatras, psicólogos do mundo para poder solucionar coisas que só o Senhor pode solucionar, curar a alma, libertar de sentimentos, não é? E até muitos líderes estão mandando as pessoas procurarem psiquiatras, psicólogos, tomar remédios.
Queridos, olhe para mim, entenda. Se você quiser confiar nisso, confie. Confie, cada um vai viver segundo o que crê. Mas há um socorro muito maior. Mas há um trono, uma graça que está em Cristo Jesus, onde estão toda sorte de bênçãos envolvendo a nossa cura, a nossa restauração de alma. Por quê? Porque Ele levou na cruz do Calvário esses sentimentos, a depressão, a angústia, o medo, para que eu venha ser livre, cheio do Espírito. É por isso que a palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e moderação. Não temos um espírito de escravidão, não temos um espírito de... Então, se você está passando nessa situação, está em depressão, em angústia, olhe para Cristo. Essa tribulação não vem do Senhor, não é uma prova de Deus, queridos. De pessoas que estão angustiadas e acham que é Deus que a colocou nessa situação, pensando que Deus está provando de alguma forma. Não, Deus quer que você saia dessa situação. Deus quer que você saia desse cativeiro, dessa angústia. Deus quer te ver livre no Espírito, tendo paz, tendo alegria, fluindo nos frutos, mansidão, temperança, domínio próprio, e não ficar angustiado. Então veja, muitas tribulações são geradas pelas nossas ações e sentimentos e pensamentos errados. Não é Deus. E o diabo se aproveita, porque ele é um aproveitador, ele é um legalista. Quando ele vê uma brecha, ele entra. Então, se tem uma brecha de incredulidade, ele entra para te prender em temores e incredulidade. Se tem uma brecha de ira, ele entra para te deixar mais irado com espíritos de ira. Então, toda brecha, ele é aproveitador, mas não significa que foi até mesmo ele que levou você a isso. Nós temos que ser curados pelo Espírito, tampando essas brechas, eliminando essas ações das trevas, expulsando os demônios, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo, querido. Maior é o Espírito Santo que está dentro de você, que tem o poder de Cristo, o poder de Deus, o poder do reino, do que o que está nesse mundo, Satanás e seus demônios. Então, todas essas tribulações são geradas, muitas delas, não é, pelas nossas próprias ações, pelos nossos sentimentos, pela incredulidade que temos. E quando nós solucionamos isso, tendo uma vida no Espírito, então nós podemos assim ser restaurados, ser renovados, ser fortalecidos, ser vivificados pelo Senhor. Amém, queridos? Um exemplo da profeta Ana Mendes em seu livro, ela dá um testemunho do começo da sua conversão. Ela esteve em um ministério em que ensinou a ela para ter uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, para que depois ela viesse ser realmente cheia de fé. Então dava um exemplo de Jó, não é? Que ela tinha que passar por tribulações, dificuldades, problemas, enfermidade, e assim, depois de tudo, ela ser aprovada, e assim Deus iria abençoá-la. Então, um certo dia, ela estava nesse estado, porque cada um vai viver segundo o que crê, né? Mesmo que não seja verdade, mas quando nós cremos em algo, passa a ser verdade para nós. Então, ela estava num estado doente, não é? Estava financeiramente falida, depressiva, angustiada, presa na sua casa. E ali falando: Deus, até quando você vai me deixar nessa situação? Não é? Coitada de mim. E aquele espírito de comiseração, de tristeza. E ao mesmo tempo gerava aquela esperança de que Deus iria mudar o cativeiro dela. Por fim, um dia, ela estava ali orando, falando com Deus, e Deus bradou, falou bem nítido a ela. Falou: mulher, eu não te chamei para poder viver essa vida que você está vivendo. E ela se assustou com aquela voz, e o Senhor falou para ela: eu não te chamei para ficar doente, enferma dentro de casa, para ficar passando dificuldades, necessidades, e nem depressiva, triste e angustiada. Eu te chamei para ser cura, para andar em cura e ser cura, curar outras pessoas. Te chamei para ser abençoado e abençoar outras pessoas. Te chamei para ter
alegria, para poder ter ousadia, ter fé para poder socorrer outras pessoas e levá-las também a viver a mesma vida que você está tendo. E aquilo assustou ela. Mas ela era uma mulher muito sedenta e queria a verdade. Então, ela falou, amém, Senhor, então eu quero viver essa vida. Aí, depois de um tempo, chega primeiro uma pessoa para ela, enferma, e ela ministra essa pessoa a cura, já tendo o entendimento daquilo que Deus falou com ela. E ela ministrou a cura na vida dessa pessoa. E a unção de cura fluiu nela, curando ela que estava doente, a Ana Mendes, e curando também essa outra pessoa. Naquele momento ela foi curada. Passou um tempo, veio uma outra pessoa que estava angustiada, depressiva, e ela ainda estava com aquele sentimento, a Ana Mendes, e ela ministrou a cura da alma dessa pessoa, liberando a restauração, e a unção do Espírito fluiu nela e fluiu nessa pessoa, curando ela e curando a pessoa. Então as duas foram curadas. Passou mais um tempo, veio uma pessoa necessitada, passando necessidade. Ela tinha só $5, e ela deu esses $5 para essa pessoa, para suprir a necessidade da pessoa. Depois de um período, não sei o tempo, mas foi rápido, alguém bateu na porta da Ana Mendes, ela foi ver, e uma pessoa chegou para ela e entregou um envelope, perguntando se ela era Ana Mendes. Ela falou sim, entregou o envelope e foi embora. Quando ela abriu, esse envelope tinha, se eu não me engano, $500, não é? Ali o Senhor falou, é isso que eu quero que você viva. Eu quero que você seja curada para curar os outros. Eu quero que você seja liberta para libertar os outros. Eu quero que você seja abençoada para abençoar os outros. Assim você vai poder alcançar as nações. Então ela saiu daquele cativeiro de engano, aonde ela estava gerando os próprios problemas, aonde ela estava achando que era Deus que estava colocando ela naquela situação, porque queria provar alguma coisa. Então ela estava em um cativeiro, onde ela não era produtiva, onde ela não era ativa, onde estava cheia de tribulações, de dificuldade, de problemas, mas não era culpa de Deus, e o diabo só estava se aproveitando. Então Deus vem, vivifica ela, renova, cura, liberta, e assim ela saiu com um espírito de ousadia e se tornou hoje uma mulher que junto com seu esposo, onde alcançou mais de 60 nações e continua ministrando o mundo inteiro. Então entendendo, queridos? Então se ela continuasse naquela mesma visão, daquele local onde ela estava, ela seria quem hoje? Ela estaria como hoje? Entende? Mas ela saiu daquela situação. Então assim é a tua vida, assim é a minha vida. Muitas tribulações que nós passamos é porque nós estamos ainda incrédulos, é porque ainda nós mais murmuramos do que agradecemos, é porque nós tomamos decisões erradas no nervosismo, na agitação, na angústia, o medo. Então tudo isso venha a ser eliminado de nós, que nós venhamos chegar diante do trono da graça e dizer, Jesus, eu reconheço as minhas fraquezas, reconheço as minhas falhas, reconheço os meus temores, reconheço, Jesus, a minha incredulidade. Eu não tenho crido, eu tenho deixado a angústia tomar conta do meu coração, eu tenho deixado o nervosismo, a irritação, eu tenho agido de forma errada, Jesus, nas situações com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com as minhas finanças, mas eu peço a tua graça, eu peço o teu perdão, eu peço sabedoria para lidar nessas situações, aleluia. E aí entra o que Tiago falou, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá de bom grado, porque Ele está pronto para nos perdoar, Ele é tardio em se irar, Ele quer nos renovar, Ele quer nos dar sabedoria, Ele conhece nossa fraqueza, mas não quer que nós venhamos permanecer fracos, Ele quer que nós venhamos ser fortalecidos nessa fraqueza, para que Ele venha ser glorificado. Toda fraqueza que há em você, toda fraqueza que há em mim, o Senhor pode formar a força dEle, e dessa fraqueza te fazer forte, te fazer, aleluia, renovado, restaurado. Aleluia, 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 aleluia. Então nós saímos de muitas tribulações, quando nós realmente buscamos o amadurecimento, andar por fé e não por vista, ter a nossa mente renovada, nos apropriando do que Cristo conquistou,
em todo momento entrando na presença dele para buscar a graça, para buscar realmente a sabedoria e o poder. Querido, se prepare, que muitas tribulações vão ser eliminadas, que o diabo vai deixar de te oprimir, que o diabo vai deixar de atuar. Eu sinto uma unção de rompimento, onde o Senhor está rompendo espíritos que têm te aprisionado, que tem gerado um cativeiro na tua vida, onde você não tem tido alegria, onde você se sente preso, onde você se sente angustiado, sem esperança, e tudo isso tem levado você a passar por situações de escassez. O Senhor está renovando a tua vida, o Senhor está te tirando desse cativeiro, o Senhor está te resgatando dessa prisão, pela graça Ele está te levantando. Você vai sentir renovo a partir de hoje. Então não fique se condenando, se culpando, se acusando, mas reconheça e vá diante do trono da graça. Então, queridos, esse é o primeiro motivo que nos leva a passar por muitas provações. Numa próxima live eu vou falar do segundo motivo e depois do terceiro motivo, o porquê nós passamos por muitas provações. Então, nesse primeiro nós vimos que muitas provações não é culpa de Deus e o diabo só se aproveita, mas é a nossa imaturidade, é aquilo que ainda não sabemos lidar de uma forma correta. Amém? Eu vou deixar na descrição, tanto nos comentários, como na descrição desse vídeo, dessa live, um link para você acessar o e-book dessa ministração completa, onde eu trato do tema completo. Se você assim quiser estudar, meditar, né, você entre e adquira. Porque esse e-book, que é um livro, na verdade, ele foi escrito com conhecimento de causa, com aquilo que eu vivi, eu, minha esposa, meus filhos, durante esses tempos que nós passamos no Senhor. Já temos 20 anos. Então, o que foi escrito ali é aquilo que até hoje nós temos vivido, aprendido no Senhor. Tá bom? Então, se vocês quiserem, entrem no link e adquiram, mas nós vamos marcar uma outra live para eu estar falando, né? Continuando esse tema. Amém? Se isso te edificou, se você sentiu que a palavra realmente te trouxe direção, renovo, eu peço que você compartilhe, peço que você alcance outras pessoas. Amém? Muito obrigado para todos que me acompanharam. Nós tivemos aí algumas interrupções, então isso eu fiquei um pouco perdido por causa das interrupções, mas concluímos. Amém? Que Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima.